Você já parou para pensar no quão improvável é a sua existência? Não apenas você, mas tudo, cada árvore, cada oceano, cada respiração. A gente acorda, vive a rotina, resolve problemas, olha para o celular e raramente lembra que está vivendo em uma rocha gigante viajando pelo espaço a uma velocidade absurda. A Terra parece comum porque é o único lar que conhecemos, mas ela está longe de ser comum. Hoje você vai enxergar o planeta onde vive de uma forma completamente diferente, porque quanto mais você entende a Terra, mais ela parece um milagre cósmico. A Terra é um planeta azul, mas isso engana nossos olhos. Vista do espaço, a Terra é completamente azul. 71% da sua superfície é coberta por água, oceanos profundos, mares extensos, correntes invisíveis que regulam o clima do planeta inteiro. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém menciona. De toda essa água, apenas cerca de 2,5% é doce. E dessa pequena porcentagem, a maior parte está presa em geleiras, calotas polares ou subterrâneo. Menos de 1% da água do planeta está realmente disponível para o consumo humano, ou seja, vivemos em um planeta aparentemente abundante, mas extremamente limitado. E os oceanos? Eles são um universo à parte. O ponto mais profundo já medido na Terra fica nas fossas das Marianas. Ali a profundidade ultrapassa 11 mil metros. Para você ter uma ideia, se o Monte Everest fosse colocado dentro dessa fenda, ele desapareceria completamente sob a água e ainda sobraria espaço. A pressão nesse ponto é mais de 1000 vezes maior do que na superfície, e mesmo assim, a vida existe ali. Criaturas bioluminescentes, organismos que sobrevivem sem luz solar, ecossistemas baseados não na energia do sol, mas no calor liberado pelo interior da Terra. E isso muda tudo, porque se a vida consegue existir nas condições mais extremas do nosso planeta, talvez ele não seja tão raro quanto imaginamos no universo. A Terra não é uma rocha parada, ela está viva, literalmente viva no sentido geológico. Sob os seus pés, gigantescas placas tectônicas estão se movendo constantemente. Essas placas flutuam sobre uma camada parcialmente derretida do manto terrestre. E esse movimento, lento mas contínuo, molda continentes, cria montanhas, provoca terremotos e alimenta vulcões. Mas nem sempre os continentes estiveram separados. Há centenas de milhões de anos, toda a massa continental estava unida em um único supercontinente chamado Pangeia. Imagine o mundo inteiro como uma única porção de terra cercada por um oceano gigantesco. Com o tempo, esse supercontinente começou a se fragmentar. Os pedaços se afastaram, derivaram lentamente e formaram os continentes que conhecemos hoje. Esse processo continua acontecendo. A América do Sul se afasta da África alguns centímetros por ano. Parece pouco, mas em milhares de anos é o suficiente para redesenhar o planeta inteiro. E o mais impressionante, o núcleo da Terra. No centro do planeta existe um núcleo interno, sólido, cercado por um núcleo externo líquido, composto principalmente por ferro e níquel. A temperatura ali pode ultrapassar 5.000 graus Celsius, quase tão quente quanto a superfície do Sol. Ou seja, o planeta em que você vive tem um coração de fogo, e esse calor interno que alimenta boa parte da dinâmica geológica da Terra. A atmosfera, o escudo invisível. Se você pudesse retirar a atmosfera da Terra por apenas alguns minutos, toda a vida desapareceria. A atmosfera não é somente ar que respiramos, ela é um escudo, protege contra a radiação ultravioleta, queima a maioria dos meteoros antes de atingirem o solo, regula a temperatura global, mantém o calor equilibrado através do efeito estufa, e sem a atmosfera a Terra seria um deserto congelado durante a noite e um forno durante o dia. Algo semelhante ao que acontece em Marte. Marte já teve água líquida, já teve atmosfera mais densa, mas ao longo do tempo perdeu grande parte dela. Sem um campo magnético forte e sem proteção adequada, o vento solar varreu sua atmosfera para o espaço. O resultado? Um planeta frio, seco e inóspito. A Terra quase seguiu o mesmo caminho, mas algo a protegeu. O campo magnético que salva vidas. O núcleo externo líquido da Terra é rico em ferro, gira e se movimenta. Esse movimento gera um campo magnético poderoso, um escudo invisível que envolve o planeta. Ele desvia partículas carregadas vindas do Sol. Sem esse campo, a radiação solar atingiria diretamente a nossa atmosfera e com o tempo poderia arrancá-la do planeta. Exatamente como aconteceu com Marte, o campo magnético da Terra não é fixo. Ele já se inverteu diversas vezes ao longo da história. Os polos magnéticos trocaram de lugar e isso pode acontecer novamente no futuro. Não seria instantâneo, não significaria o fim do mundo, mas alteraria temporariamente o equilíbrio magnético da Terra. E mesmo algo tão invisível quanto o magnetismo é essencial para que você esteja vivo hoje. A Terra não é uma esfera perfeita. Quando pensamos na Terra, imaginamos uma bola perfeita, mas ela não é. Ela é levemente achatada nos polos e mais larga no equador. Esse formato é chamado de geordem por causa da rotação. O planeta sofre uma leve deformação. E aqui vem algo muito curioso. A
gravidade não é exatamente igual em todos os lugares, ela varia levemente dependendo da altitude, da densidade do solo e da rotação. Isso significa que você pesa um pouco menos no Equador do que nos polos. A diferença é pequena, mas existe. Isso mostra como até mesmo forças aparentemente constantes pode variar. A vida é mais resistente do que você imagina. Durante muito tempo acreditava-se que a vida precisava de condições específicas e delicadas para existir, mas a Terra provou ao contrário. Existem organismos chamados extremófilos. Eles vivem em fontes hidrotermais superaquecidas no fundo do oceano, vivem em lagos extremamente ácidos, vivem em regiões congeladas, vivem enterrados quilômetros abaixo da superfície, e alguns sobrevivem a radiações intensas, outros suportam pressões esmagadoras. Isso amplia dramaticamente nossa compreensão do que é necessário para a vida. Talvez a vida não seja frágil, talvez seja adaptável, talvez o universo esteja cheio de formas de vidas que simplesmente ainda não reconhecemos. Você está viajando agora. Enquanto você assiste esse vídeo, você está em movimento. A Terra gira em torno de si mesmo aproximadamente 1670 km por hora no Equador, e ela orbita o Sol cerca de 107 km por hora. O sistema solar está girando em torno do centro da Via Láctea, e a galáxia também está se movendo pelo universo, ou seja, você nunca está parado e nunca esteve no mesmo lugar. Mesmo sentado, imóvel, você está viajando pelo espaço a uma velocidade inimaginável e não sentimos nada, porque tudo ao nosso redor se move junto. É como estar dentro de um avião em voo estável, só que esse avião é um planeta. Os lugares mais extremos da Terra. Nosso planeta abriga extremos impressionantes. O lugar habitado mais frio já registrado está na Antártica. Temperaturas podem cair abaixo de menos 80 graus Celsius. O deserto mais seco do mundo é o deserto do Atacama. Algumas áreas passaram décadas sem registrar chuvas significativas, e o ponto mais alto acima do nível do mar é o Monte Everest. Mas mesmo extremos fazem parte de um equilíbrio maior. Cada região, cada clima, cada ecossistema contribui para a complexidade da vida na Terra. A linha do tempo que muda tudo. A Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. A vida complexa surgiu há cerca de 600 milhões. Os dinossauros dominaram o planeta por mais de 160 milhões de anos. Os humanos modernos existem aproximadamente 300 mil anos atrás. Se comprimisse toda a história da Terra em um único dia de 24 horas, os humanos apareceriam nos últimos segundos antes da meia-noite. Toda a nossa história é registrada, guerras, civilizações, tecnologia, internet, tudo aconteceria em uma fração de minúsculos segundos no relógio imaginário. Isso coloca tudo em perspectivas. Somos recém-chegados, visitantes temporários em um planeta antigo. A conclusão que muda sua vida. A Terra não é apenas uma rocha no espaço, ela é um ecossistema complexo e interconectado. Oceanos influenciam o clima, climas influenciam a vida, vida influencia a atmosfera e a atmosfera protege a vida. Núcleo gera magnetismo, magnetismo protege a atmosfera, tudo está ligado, tudo depende de tudo e você faz parte disso. Cada respiração que você dá é o resultado de bilhões de anos de evolução, colisões cósmicas, ajustes delicados e equilíbrios dinâmicos. A Terra não é comum, ela é extraordinária e talvez a maior curiosidade de todas seja essa. Apesar de toda a sua complexidade, apesar de toda a sua grandiosidade, ela é ainda o nosso único lar que conhecemos. E isso muda completamente a forma como deveríamos enxergá-la. E perceber o quão raro é estar vivo e o quão improvável é existir exatamente aqui, exatamente agora. Você não está apenas assistindo a um vídeo sobre planeta, você está vivendo nele. E é isso, por si só, já é a maior curiosidade de todas.